crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Oficina de escritores. O assunto da nossa aula de hoje será o tempo na história. O que é o tempo na história? Em uma história, para mostrar, vamos dizer, os fatos que já aconteceram. Em geral, o narrador usa o tempo passado. Mas, para dar a impressão de que os fatos estão acontecendo, no momento em que o leitor está lendo, o narrador pode empregar o tempo presente. Então, eu irei mostrar a vocês dois textos, que é o texto A, suspense na sala de aula, e o texto B, que também é suspense na sala de aula, eu irei ler o texto A. Em casa, vocês também irão ler o texto A e o B. Eu só vou começar o texto A, para que vocês possam desenvolver a organização do texto. Bora lá para mim ler e vocês desenvolver. Então, o texto A, suspense na sala. A televisão desliga, as luzes apagadas, ouvem-se ruídos, garrafas caem no chão e se quebram, barulhos de passos no porão, gemidos doloridos, diferentes, as crianças estão de olhos arregalados. O barulho aumenta cada vez mais, a mãe se levanta assustada e acende a luz. Dá um grito estridente ao ver um vulto, se perde na escuridão do corredor. Então, em seguida, vocês irão também ler o texto, que é o mesmo texto, e vocês irão fazer as comparações. Então, vamos para a nossa organização de texto. Na página 139, os textos A e B mostram duas possibilidades, se contam uma história. Primeiro, sublinhe as palavras do texto A e as do texto B, que são diferentes. Essas palavras pertencem à classe dos verbos e indicam o tempo em que acontece uma ação. A. Em que tempo são apresentados os fatos do texto A? B. Em que tempo são apresentados os textos do B? 2. Qual a diferença que você verificou entre esses dois textos? Terceira, para você, em qual desses textos o fato parece estar acontecendo no momento em que se lê? Por quê? Quarta, na maioria das histórias que você já leu ou escreveu, predomina a maneira de escrever do texto A ou a do texto B. Quinta, se você tivesse que escolher como autor desses dois textos, qual deles preferiria? Por quê? Na página 140, a sexta questão, a história do texto de Severino foi contada no tempo passado. Reescreva essa parte da história no tempo presente. Então, vocês irão ler essa história e vão passar no tempo presente, que ela está no passado, vocês irão passar para o presente. Na página 140. Na página 142, também há uma fábula que a seguir foi contada no tempo presente. Reconte no tempo passado, os viajantes e o urso. Então, vocês vão reescrever essa fábula na página 143, passando para o passado. Até a próxima aula, um abraço. Então, pessoal, desculpe que eu tenho que fazer, tinha a correção da aula do passado, que era a criação de texto, que vocês iriam dar continuidade à história, ia dando os nomes, ações e características, fazendo as ligações para informar a sequência da história. Então, aqui vocês teriam que fazer a preparação, que teriam que dizer a personagem quais e quando, como são elas. E a B, lugar onde acontecem os fatos, e na C, tempo quando acontecem os fatos, e a D, o resumo dessa história, o que aconteceu de mais importante. E na página seguinte, vocês teriam que fazer a escrita, organizar as informações e comece a escrever. Lembre-se que sua história deve provocar medo no leitor. Crie suspense, deixando de contar para ele alguns detalhes
que serão revelados no final da história. Então, vocês teriam que fazer isso e me mostrar no meu privado, ou quem está em sala vai me mostrar na segunda-feira. Até a próxima aula, um abraço.